Verdades sobre a Bíblia Sagrada que a maioria das pessoas não querem aceitar. Vamos a elas. A primeira verdade que eu quero dizer para você é o seguinte: a palavra de Deus é inerrante, sim, é infalível também, é inspirada por Deus, eu não tenho a menor dúvida. A palavra de Deus é inerrante, infalível e inspirada por Deus, mas a palavra de Deus não é a Bíblia. O que você sabe é alguma coisa que alguém subiu num púlpito, pregou ou ensinou. É o que você sabe. Aprofunde na história que você vai ver o que eu estou falando. Você vai tirar prova disso que eu estou falando com você. Você sabia que a partir do século IV, o imperador romano pagou bispos corruptos para adulterarem a Bíblia? Ela foi adulterada, ela foi alterada ao longo dos séculos, ao longo de 1700 anos. Isso que chegou à minha mão e que chegou à sua mão não é aquilo que foi realmente escrito pelos personagens da Bíblia. Infelizmente, ela foi alterada, ela foi adulterada. Essa é a primeira verdade. Segundo, a Bíblia que nós temos, ela foi traduzida para o português. Primeiro foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para alguns outros idiomas. Desses outros idiomas foi traduzido para o inglês e do inglês é que foi tirada a tradução portuguesa. Você sabia disso? Cópia de cópia de cópia, tradução, 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 transliterações, e é o que chegou até nós. É aquela história do telefone sem fio, ok? Então, outra coisa que eu quero te dizer, muitas palavras que você lê na Bíblia não existiam há 2000 anos atrás, nem as palavras e nem aquele conceito, entende? Existe um significado, um conceito atrás de uma palavra que não existia há 2000 anos atrás, mas querem empurrar pela sua goela abaixo que esse conceito ou essa palavra existia. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Em 1 Coríntios 6, verso 9, vai falar dos efeminados. Se você entrar numa máquina do tempo e ir há 2000 anos atrás e perguntar em qualquer idioma, em qualquer país do mundo, o que é um efeminado? Eles vão falar, não sei, nunca ouvi falar disso. Não existiu o conceito de ser ou não ser efeminado. E a palavra muito menos. Você sabia que onde está traduzido por efeminado, a palavra no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, é malakoi, e significa roupas finas, roupas caras, roupas granfinas. Não existia a palavra efeminado e não existiu o conceito de ser efeminado ou não ser efeminado. Isso não existia, as pessoas não pensavam nisso. Está entendendo como a sua Bíblia? Aí você diz assim, os efeminados não vão herdar o reino dos céus, são os homossexuais, porque na Bíblia está escrito. Mas há 2000 anos atrás existia esse conceito? Existia essa palavra? Não estou dizendo que não existiam os homossexuais. Eu estou dizendo que o texto não está falando de homossexual. Entendeu isso aí? Então ela foi manipulada, foi adulterada, tudo que você pensar. O que nós conhecemos de Deus foi através da Bíblia. Através dela, eu e você temos conhecimento. Então ela serve para isso, sim. Eu estou dizendo que pessoas são enganadas e são manipuladas, porque não vão a fundo, não conhecem a história de verdade. Outra coisa, sabe por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Porque o meu Deus não cabe num livro. Tentar limitar Deus dentro deste livro é tentar limitar Deus. O próprio João vai dizer no seu evangelho, se fôssemos escrever as coisas que Jesus fez, o mundo inteiro de livros não daria, mas o Deus do religioso cabe dentro de um livro, ok? Outro motivo, por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Jesus,
Jesus é o verbo. O verbo é a palavra que sofre ou pratica ação. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, entendeu? A palavra de Deus é o evangelho. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o estilo de vida, entende? E por muitos outros motivos. Estude, vai a fundo, se aprofunde na história e você vai ver o que eu estou falando. Principalmente que começou no século IV, mas ao longo do ano 312, 313 para cá, até agora, ao longo desses 1.700 anos, você não tem noção de quantas vezes ela foi alterada e adulterada. A verdadeira palavra de Deus é inerrante, infalível e inspirada. Só não é este livro. Este livro contém a palavra de Deus. E por último, ela não é a palavra de Deus, porque muita coisa que está escrito foi escrito para a época. Fazia sentido há 2.000 anos atrás, hoje não. Você sabia que se uma mulher num período menstrual, se ela tocasse num ser humano, ela tinha que ser apedrejada até a morte? Você sabia que se uma filha perdesse a virgindade, antes do casamento, o pai tinha que apedrejar essa filha até a morte? Você sabia que se você chamasse a atenção de um filho e ele continuasse rebelde, fazendo a mesma coisa, tinha que ser apedrejado até a morte? Paulo e Pedro diz que as pessoas podem ter escravos e que esses escravos têm que ser submissos aos seus senhores. Isso também é a palavra de Deus para os dias de hoje, entendeu?